Fala galera, Léo Foltran do podcast O Corretor, chegando no nosso episódio quase que natalino, pra gente falar, conforme eu prometi pra vocês, sobre imóveis, como que funciona a compra, como é importante ter uma pessoa de confiança na condução desse processo. Tô trazendo também uma convidada que já esteve aqui, que entende tudo de direito na questão de imóveis. E agora, vou passar a bola, primeiramente apresentar vocês a Andressa Loira, que nem eu falei nos bastidores, que hoje nós temos duas Andressas aqui, pra gente falar de bastante de imóvel, uma loira e uma morena. Então, Andressa, seja bem-vinda ao podcast O Corretor. Obrigada. Eu sou a Andressa Magalhães, Andressa Loira. Sou corretora de imóveis em Curitiba e região, há 14 anos. Tenho inscrição também em Santa Catarina, acabo atuando em Santa Catarina também. E sou perita judicial, faço avaliações, sou da comissão de ética do Cresce, trabalho bastante. Sou da Rede Imóvel Certo, nós somos corretores associados, né? E, enfim, é isso aí. É isso aí. Vou passar agora para a Andressa Morena. Tudo bom, Andressa? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Então, eu sou a Andressa Santos, eu também atuo no mercado imobiliário desde 2009. Eu tenho uma imobiliária chamada Abens Imóveis. Eu brinco, penso em parabéns, tiro o par. Abens Imóveis, não se esqueça. Também estou no mercado, também já fiz perícia judicial, atuo com vendas, também com locação e também faço parte do conselho do Cresce. Aí já no conselho a gente tem uma comissão lá chamada Cresce Mais, que é para um pouco mais de palestra, divulgação, de ensino para os corretores novos no mercado. Perfeito. E agora, para finalizar nossa bancada repleta, bonita, que está presente aqui hoje no podcast O Corretor, a gente está com uma convidada que toma o posto hoje, Arthur, da convidada que mais participou do podcast O Corretor desse ano. O ano está acabando, mas hoje ela vai para a terceira participação dela. Seja bem-vinda, Bi. Obrigada, Léo. Obrigada por me receber. Bom, eu sou a Bianca Você, eu sou advogada, trabalho com direito imobiliário, direito de contratos e estamos aí novamente para falar um pouquinho mais, né, Léo? A gente vai bater um papo, acho que hoje, bem legal, porque quando a gente fala de imóvel, eu fico encantado, né? Porque eu adoro vender consórcio. E vocês adoram vender casas. Quando a gente fala de vender casa, de vender apartamento, eu falo que a gente vende sonho para as pessoas, né? E eu acho que isso é muito legal. Mas isso também tem uma responsabilidade, que nem a gente estava conversando nos bastidores, tanto da parte de documentação, quando a gente vai falar em direito, até os casos que a gente estava conversando aqui no próprio bastidor, que pode acontecer, né? Então, e além de tudo isso, eu já dei meio que um spoiler também lá na chamada, vocês fazem parte de uma confraria, né, meninas? Como que é o nome dessa confraria? Qual que é o intuito dela? Conta aí pro pessoal que está nos assistindo. Se chama Confraria das Mulheres Corretoras, né? Nós iniciamos há um ano, né? Há um ano já. A Confra fez um ano. Somos em 50 corretoras, então a princípio é um grupo fechado, né? Mas a gente ela está sempre em movimento, então a gente sempre vai ajustando, vai mudando, mas a gente surgiu como um grupo fechado de 50 corretoras, né? Que trabalham a maioria em Curitiba, né? Então, assim, a ideia da confraria é fazer network, fortalecer também conhecimento, né? E essa questão do network, parcerias, porque muitas pessoas possam ver o mercado imobiliário como concorrentes, e não, nós somos parceiros, né? E a ideia é crescer. E nós estamos bem fortes no mercado imobiliário também, as construtoras já nos conhecem, corretores também, corretoras também, né? A gente tem fila de corretoras querendo entrar, só que a gente acredita que não adianta ter um volume grande, a gente tem que ter qualidade, que as corretoras que estejam ali estejam inteiradas, se conheçam e queiram fazer trabalhos bons, né? Então a gente zela pela ética, pela qualidade, que sejam corretoras aí nomeadas também no mercado imobiliário, né? Então, e nós fazemos um encontro presencial mensal, né? E então a gente exige frequência também. Tem gente que quer fazer parte, mas daí não tem frequência, daí não adianta. Né? Eu acho que tem que ser uma troca, né? Se você quer fazer uma Por isso algo... que a gente limitou, sabe? Sim. Tem que participar, né? Deixo aberto, né? Tem que querer fazer não faz parte sentido. daquele clube, né? Não faz sentido a pessoa que quer estar usufruindo de um evento e não pode estar presente, então não faz sentido. A gente conversou nos bastidores até um pouquinho, acho que antes de você chegar, Andressa, que é assim, né? Pelo menos no mercado de corretagem de seguros, a época ali que a gente teve aí nos últimos 3, 4 anos, tem muito aventureiro que acha que vai entrar e não tem responsabilidade com o que faz, né? Então, sempre
importante você buscar um profissional, né? Pessoal, para quem está nos assistindo, quando a gente fala de imóvel, de auto, envolve contrato, envolve regras, Dinheiro brincadeiras, sonhos. como a gente falou, né? Você está comprando imóvel, às vezes, numa mesinha de plástico ou naquele container que fica na frente da obra, quando o imóvel nem está ali, é um terreno, um barro todo dizendo, ó, esse lote aqui pode ser seu, né? Uma fração desse Uma lote. fração, né? Bom se fosse o lote inteiro. E é o maior e a sonho, gente né? lida com o sonho das pessoas, né? Nós entramos naquele período que a gente está vendendo o imóvel, principalmente o imóvel de terceiro, de famílias, enfim, né? Você participa da vida daquelas pessoas, em tudo, né? Na decisão financeira, que muitas vezes é a longo prazo, né? Um financiamento é 30 anos, né? Então, é sempre uma decisão de longo prazo. Tem gente que só compra um imóvel na vida. Nós temos clientes que compram dezenas, mas tem uns que só compram um, né? Então, você tem que tratar isso com muita seriedade. E realmente o mercado imobiliário acaba absorvendo muita gente de outras profissões, né? Porque a gente tem uma flexibilidade de horário grande, né? Não tem bater cartão, né? Não tem bater cartão. A gente anda na rua, em qualquer bairro, né? Acaba às vezes setorizando algum bairro, mas bem ou mal você circula pela cidade toda, então conhece muita gente, conhece muitos locais, né? Mas o que acontece? Tem gente que está corretor, né? Eu fiz uma transição de carreira, eu também tenho formação em direito, trabalhei na área, tudo, mas o bichinho da venda picou e daí não teve certo. E eu sou muito, muito vozinha, daí não adianta, né? Enfim, mas não me identificava, né, na área. Então, eu acabei fazendo uma transição, né? E me vi corretora e gosto, e é a profissão que eu escolhi. E espero não envelhecer com ela, né? E me contem um pouco, como que é o mercado de Curitiba quando a gente fala de imóveis? É um mercado que está aquecido, já teve mais aquecido? Como que é a visão de vocês de profissional disso aí? Até da confraria, acho que vocês podem trazer, que são 50 mulheres, como vocês falaram, então acho que todo mundo traz um pouco dessa visão nesses bate-papos, nesses encontros, imagino, né? Posso falar? Pode. Curitiba é muito estável, tá? A gente tem sempre uma lógica em estoque. As próprias construtoras acabam controlando isso, né, de número de estoque, de lançamento. A gente teve muito lançamento agora em 23, realmente. A gente passa na cidade e vê um monte de tapume, um monte de obra acontecendo, porque eram obras que eram para ter sido lançadas na pandemia. E quando saiu a pandemia, a gente até não tinha muito estoque na cidade. E veio de uma crise econômica, né? Já não estava bom, né? Já não estava um grande estoque, né? Então, realmente, no ano de 23, a gente viu muito lançamento, né? Muita coisa que era para ser lançada na pandemia, mas Curitiba é extremamente conservadora, né? Ela não absorve especulação, como hoje a gente vê no litoral de Santa Catarina, enfim, que é fantástico, né? Sim. Mas, assim, eu digo, onde vai parar, ninguém sabe, né? A hora que, né? Tomara que pare aumentando as pistas, porque para ir para Santa Catarina tá um problema, né? Só de madrugada. Mas, enfim, Curitiba é muito estável, um mercado extremamente ético, né? Eu fiz aí um curso no começo do ano que veio muita gente de fora, Brasília, São Paulo, Rio, Nordeste e tal. Eles adoram, assim, eles acham o máximo, sabe? Porque para eles é o nosso mercado, a exclusividade, o comissionamento. Então, a Curitiba é muito séria, assim, nesse sentido, é muito bom de trabalhar, sabe? A gente tem até uma referência, né, o presidente hoje do COFES, que é o nosso Conselho Nacional, né? Ele é daqui de Curitiba, que é o João Teodoro, né? Então, ele leva isso muito para o país inteiro. Ele fala do estado do Paraná, ou de Curitiba mesmo, né? Como modelo, né? Então, Curitiba realmente é muito bom de trabalhar. Quando a gente sai daqui, a gente vai para São Paulo, tal, que você vê o imóvel com dezenas de placas. Eu acho isso tão feio, né? Por que não vendeu? Não vendeu porque está no preço errado. Não adianta ter 40 placas lá se o preço não vai ser a placa errada, daquela imobiliária, daquela corretora que vai mudar o interesse na pessoa em comprar um imóvel. O cliente olhando, bem trabalhado. qual placa dessa eu vou ligar? Ah, não, essa aqui é mais bonitinha, eu vou ligar para essa. Eu acho que desvaloriza o bem que está vendo, o patrimônio. Sem contar que você corre o risco, não sei se isso acontece, me corrija se eu estiver errado, que acontece, por exemplo, no seguro. Pô, tem 3 corretores.
A seguradora determina o preço, como eu costumo dizer. A comissão, dependendo do ramo, vai de 10 a 25. Mas você tem que valorizar o teu trabalho. Daí você coloca 40 placas. Pensa só, você vai, vou ligar para os 40, perguntar quanto que cada um está anunciando o imóvel. Aí alguém fala 10 mil a menos, vai lá e fecha com esse. Não sei, né, se pode até acontecer isso, mas... Tem chama overprice, né? Também pode fazer. Mas o que a gente vê é isso, assim, que quando você consegue trabalhar um imóvel com exclusividade, com um corretor sério, uma imobiliária séria, né? A Andressa tem imobiliária ali, a região dela é no lado da agência da Caixa, então, enfim, acaba atuando muito na região, né? Mas o que acontece? Você investe em fotos profissionais, você investe em portais. Um anúncio melhor. Num anúncio, num vídeo legal. Então, quer dizer, você faz um trabalho também para justificar essa exclusividade, né? E faz a diferença. E faz a diferença, porque a internet hoje nem precisa nem falar, né? Que uma foto bonita e uma foto escura... com qualidade baixa, em qual que você vai clicar, né? Você clica na foto bonita. Imagem né? é tudo. E daí tem imobiliários que querem ter vários imóveis. Aí o cliente liga lá até achar informação de qual imóvel que é, se esse imóvel está disponível. Nem sabe se muita demora. Né? Então, às vezes, a gente já tem um corretor que está atendendo, né? Então, as pessoas acham que a gente é um robô. A gente não é um robô, a gente faz atendimento. Vocês comentando isso, eu lembrei quando eu me mudei, né? Eu me mudei bem na época da pandemia com a minha esposa. E a gente rodou, foi, e vai nesse apartamento dessa construtora, e vai nesse daqui, e olha. Aí, de repente, a gente tava passando bem próximo do nosso trabalho aqui na região do Bom Retiro. E eu olhei só aquela plaquinha, assim, aluga-se, vende. Falei, nossa, olhei assim por fora. Parece ser ajeitadinho, né, esse condomínio. Aí eu olhei, porteiro, pode entrar? Não, é uma imobiliária. Aí liguei. A moça era lá do outro lado da cidade. Foi... Lá, cheguei, fiz a visita, falei, minha esposa olhou e falou assim, é aqui, né? Eu falei, é. Tipo assim, a gente não tava nem com pretensão. Viu só? Mas foi o terceiro imóvel, a gente vai aqui. É aqui, ok. Então vamos entrar. Chegou lá, pegou a corretora atravessou a cidade e falei, não, venha tranquila. Depois deu valor não, mas tem que dar, porque assim, é o trabalho, é o que a gente demanda um tempo, né? E aí eu imagino, Bi, o que deve ter sido pro lado do direito, e aí você também como advogada, esses contratos durante o que a gente viveu nos últimos 3 anos aí, você mexe com ansiedade, você mexe com atraso, você mexe com prazo, né? Você falou, Curitiba é um mercado estável e passou com certeza por uma instabilidade. Não sei se numa oferta de demanda maior ou menor sobrando, né? Mas eu acho que foi um momento com... Foi menor? Contanto que daí subiu, né? Subiu Entendi. o preço, né? Houve uma valorização dos imóveis. Né? Mas muitas pessoas compraram na pandemia, compraram num preço bom. Sim. No começo ainda, né? Porque havia muita insegurança, então muitas pessoas conseguiram fechar ótimos negócios. E as pessoas que tinham o imóvel, né, com aquele medo do aluguel, às vezes partiu para venda para garantir um capital guardado rendendo ali para ele, né? E o que aconteceu de fator positivo na pandemia foi que muitas pessoas estavam em casa. E aquele imóvel começou a se tornar pequeno. Eu preciso de um espaço para fazer um escritório. Então as pessoas começaram a observar como estavam vivendo. Querer ter uma alimentação mais saudável, uma cozinha maior, fazer a alimentação dos filhos, ter essa participação mais, né? Até hoje em dia o mercado também, as pessoas estão trabalhando, algumas estão indo para o sistema híbrido agora, né? E isso trouxe um fator muito positivo das pessoas voltarem a valorizar os seus lares. Sim. Porque antigamente a gente via muito as pessoas que vinham de fora para o Brasil, né? Eles lutavam bastante para ter terras, para construir uma casa. Então a cultura antigamente era que as pessoas tinham que ter uma casa, uma segurança. Eu vou deixar um terreninho para um filho, para outro filho. Então você vê muito famílias antigas que tinham terrenos grandes para caber cada casinha para o filho ali, para ter segurança. Né? Então as pessoas voltaram de uma certa maneira a valorizar o seu lar, valorizar a sua casa. Isso foi ao conforto, muito né? positivo para nós. Eu tive um monte de trabalho nessa época, porque a quantidade de clientes que começou a utilizar as assistências residenciais dentro do seguro foi enorme, porque assim, o fogão, a gente tinha que chamar às vezes lá o cooktop, uma vez por ano, que dava alguma panezinha, alguma coisa simples.
pessoal começou a se alimentar em casa, usufruir mais. Então foi vazamento, desentupimento, fogão, geladeira, tudo com problema, uma demanda muito reprimida de profissionais, mas o mercado de seguros ele agiu muito rápido na contratação também desses profissionais e nessa demanda para poder atender essas pessoas. E é algo que eu sempre toco, que eu acho que é sensível, né? Quando a gente fala de imóvel, é muito complexo, às vezes, ainda mais quando é apartamento, que às vezes o teu dano afeta o imóvel de baixo, e aí você tem pessoas, né, Bi? Isso que eu ia falar, na verdade. Na pandemia, o que eu vi foi, a gente teve muito mais conflitos condominiais, aumentou, assim, absurdamente, tanto que hoje em dia, ali no escritório, né, das maiores demandas são conflitos condominiais, então é uma galera... As pessoas mudaram muito depois da depois da pandemia, o convívio delas mudaram. Então a gente teve essas questões, mas daí a alteração de contrato de aluguel, que foi uma coisa absurda, porque a gente, né, reajuste, etc. Foram 3 anos, as pessoas... Tem muita gente que ainda está se recuperando, porque a gente nem pensa, né, meu Deus, já passou 3 anos a pandemia, 4 acho já, né? Não parece. Quase 4 anos que iniciou. Sim, que iniciou. Muito rápido. Sem contar, daí também a gente teve uma demanda maior de contrato de compra e venda, de imobiliária procurando para, como é que eu faço agora com a pandemia? Como é que eu vou me... Renovação com o cliente, etc. Porque a gente acabou trazendo outros tipos de demanda que até mesmo nós, advogados, tivemos que nos readaptar ali para passar a melhor orientação. Foi muito diferente, na verdade. E como que você vai falar para um proprietário de imóvel locado que você vai ter que reajustar no IGPM, que no primeiro ano de pandemia subiu, se eu não me engano, 32%, que era um índice que todo mundo olhava, IPCA, IGPM, tanto faz, cresce Nem sabia. Às vezes um cresce um pouco mais, outro cresce um pouco outro, mas de repente você teve um boom em algo que você não esperava. E aí você tinha empresas numa demanda, muitas fechadas, migrando para o modelo híbrido de hoje. E o pessoal ali, não, tem que reajustar, tá no contrato. E aí agora, como que você vai fazer, né? Não, e se a gente for pensar para quem estava alocando, era, nossa, meu Deus, 32%, maravilhoso. Então daí a gente tem essas pessoas que têm dezenas de imóveis. Incrível, daí você vai pensar, passou a pandemia, daí tem aquela rediscussão de contrato, porque agora passou a pandemia, vamos ter que aumentar o que não foi aumentado nesse período, daí é outra briga, você não é um inquilino, um proprietário tranquilo, a gente, nossa, daí é muito mais difícil, por isso que até é bom a gente ter corretores imobiliários, que é gostoso de você lidar, né, porque é um trabalho muito conjunto no direito imobiliário, o trabalho do corretor e do advogado, é uma coisa muito absurda, assim, você precisa ter uma parceria gostosa e boa mesmo, porque senão não vai pra frente. Daí o corretor orienta de um jeito, o advogado orienta de outro, daí vira uma bagunça. É muito melhor você já ter esse contato prévio, você já ter esse alinhamento, que daí o negócio ele vai leve, sabe? Ele flui de uma forma, acho que mais fácil. Evita litígios, né? Porque Exatamente. a ideia é sempre evitar o litígio, né? Um inquilino aí que passou durante a pandemia, o cara não atrasou, pagou certinho, você vai perder esse inquilino? Exato. Eu sou sempre desse pensamento. Eu sempre falo, gente, vamos conciliar, vamos resolver o extrajudicial, que depois você vai pro judicial. Eu amo ser advogada, mas eu também adoro resolver antes do judiciário. Eu acho que esse é o melhor negócio que se pode ter. É o mais barato. É o mais barato. Pra eles e pra mim até. Mas eu que trabalho com locação, na hora da rescisão, nossa, aí é o divórcio. Aí você já não serve mais, não presta mais, aquela briga e umas coisas tão óbvias. Eu tive uma cliente que eu falei para ela, falei assim, discute o seguinte, se o imóvel fosse da sua mãe, como você gostaria que entregasse esse imóvel? Ela ficou quieta. Por quê? Porque ela com certeza concordou com o que eu estava cobrando, mas as pessoas, em vez de, ok, é simples, é isso, elas começam a entrar num conflito, querendo brigar com você, com quem tem razão. E uma coisa totalmente desgastante que não precisa. Tudo bem, o imóvel te serviu por um prazo, você quer ir para outro, aconteceu alguma coisa, não tem problema. Só entregue da maneira que foi pego, né? E só esse isso. período de devolução é um estresse. Por isso que é bom a gente ter imobiliárias que assistem. Vão falar, você vai entrar no imóvel, você vai alocar, então vamos tirar foto de tudo, vamos fazer a vistoria de entrada. Uma vistoria, né? Faz toda a diferença, porque assim, às vezes você tem a vistoria de saída e não tem a vistoria de entrada, daí você fica tipo... Não, e eu falo isso quando eu me mudei, porque eu cheguei pro proprietário do imóvel e falei assim, olha, eu loquei, minha esposa nunca tinha vivido em apartamento, eu falei assim, eu não vou fazer essa loucura contigo, você viveu a vida inteira em casa de ir para um apartamento já de cara, calma, vamos respirar um pouco.
E eu olhei para ele e falei, olha, eu quero fazer algumas benfeitorias porque eu quero morar bem. Sim. Então, não tem isso, não tem aquilo. Como que a gente pode fazer? Ele falou, podemos fazer meia-meia? Eu falei, tá ótimo. Depois, né? A gente... Desconta do aluguel. Então assim, esse relacionamento que a gente cria é muito importante numa relação. Como tem outros casos que a gente escuta de clientes que falam, fui tentar falar isso pro proprietário, o proprietário falou que não é da minha responsabilidade, mas tem lei do inquilinato que mudou agora recentemente. Então, tem muitas situações aí que a gente acaba pegando mesmo. Eu tive um cliente esses dias que ele tinha aquelas molas de porta de correr e agora, aí o proprietário, não, mas isso é uso, é do imóvel. Daí o meu cliente falou, não, tudo bem, é uso, é do imóvel, mas a porta como um toda é sua. Eu posso dar a manutenção, mas a gente não pode conversar quanto à manutenção da mola que estava lá há 5 anos e agora estragou. E a cara daquelas molas. Não, e quando vai sair, vai ficar para quem? Aí o meu cliente pegou e falou, eu vou arrancar as molas. Eu falei, a mola é tua agora, né? Tipo, se ele não quis dividir, aí eu não sei, mas pode falar que a mola é tua, né? Põe de volta a velha no lugar. Exatamente, guarda, entrega a velha e fala, WD-40. Exatamente, então, são muitas questões. E aí, quando a gente fala de seguro, fala de pensar em comprar imóveis, eu não posso deixar de defender o que eu acho, você falou do financiamento 30 anos, né? Eu falo para todos os meus clientes, planejem-se, façam um consórcio. Consórcio você paga 16 anos e meio. Só tem taxa de administração e não tem juro. Se você se planejar, ele é a melhor forma de você comprar um imóvel. E a gente fez um trabalho muito legal nesse ano de alavancagem de patrimônio para os nossos clientes. Então, você começa tendo um imóvel, aí você faz uma carta de consórcio, compra um outro imóvel, bota ele para alugar, com o dinheiro do aluguel você paga a sua parcela muitas vezes do consórcio e tira um extra, porque o próprio imóvel, o aluguel, ele também vai valorizando, a parcela vai corrigir lá 10% e pelo menos 10% eu vejo que é uma média de reajuste normal aí dentro de um aluguel. E você está daqui a pouco com 2 imóveis e de repente você replica para 3, para 4 e de repente você está com patrimônio. Porque imóvel é isso. Pode passar por um momento de estabilidade, instabilidade, mas é algo que a gente escuta, acho que eu escuto desde os meus avós. É algo que sempre vai valorizar, é algo que está ali. Seguro, ele pode desvalorizar porque, sei lá, começaram a roubar mais na região, mas daqui a pouco muda. Daqui 5, 6 anos. É o que você estava falando da região do Barigui até. Sim. Aqui em Curitiba. Houve um investimento e mudou a configuração. Total. Né? O Batel há 30 anos atrás também não era o que é hoje. Batel sempre foi, né? Mas eu digo... Champanhar, então, existe ou não existe? Exato. Champanhar ou é bigorrilho? Mas vamos fazer um exemplo, é o Ecoville. O Ecoville é uma junção de bairros, né? Que vai até o SIC. Boa parte do Ecoville é SIC, é Moçungue, né? Não, Campo para, é Comprido. Ecoville, senão você vai desvalorizar o imóvel. Eu vendo como Ecoville, né? Se você falar que é Moçungue, já é 100 mil a menos no apartamento. Eu tenho um garden lá pra vender na João Falas, né? Eu coloquei Ecoville, porque dá clique, entendeu? É claro. Vou botar que como que é lá? É Moçungue? Ninguém procura Moçungue, não. Procura Ecoville, coloquei Ecoville. Que vai crescendo as construções, vai se estabilizando ali. E lá no realmente eram só comércio chacrinhas, também. não tinha nada. E daí, de repente, pelo um plano diretor do município, que lá virou estrutural. Que hoje a gente tem as torres, né? Sim. E grandes condomínios, né? Os condomínios são magníficos que tem na região, né? Belíssimo. E ainda tem muito terreno para fazer lá. Tem muita chacrinha para fazer. Muita né? chacrinha de umas famílias, assim, uns italianos, casca grossa lá. Pra você arrancar um negócio lá, não é fácil, Não é né? fácil. E daí o pessoal sabe que valoriza, né? E eles... Quanto parece que a ideia de quem que é o proprietário, não, quanto mais eu segurar, mais vai valorizar. Oferece 100 mil, de repente já tem alguém oferecendo 110. É verdade. Mas, Ainda pessoal, mais. eu vou pedir um minutinho para vocês que a gente vai para um break rapidinho lá para a TV Euronews. E no YouTube também, então é o tempo de se pegar uma cervejinha, uma taça de vinho, para continuar acompanhando esse nosso bate-papo. A gente já volta no podcast O Corretor.
E aí, pessoal, tudo certinho com vocês? Estamos de volta aqui diretamente do YouTube do podcast O Corretor e na TV Euronews. E a gente estava batendo um papo aqui e agora vou lançar uma pergunta para as nossas convidadas aqui. Vamos lá, qual que é o bairro mais queridinho de Curitiba? Hoje, o bairro com maior valorização é o Bigorrilho, o Champanhar, né? Que tem uma série de lançamentos de alto padrão. Então, a gente subindo ali, você vê que tem uma série de empreendimentos muito bons, né? E com bom valor. Enfim, hoje o metro quadrado mais caro é Bigorrilho, né? Bigorrilho. Depois ainda vem Batel Sorro ali, aquele meio ali próximo do Pátio Batel. Ecoville ainda, né? Em terceiro. E eu acho que o Juvevê e Ecoville, eu não sei se o Juvevê está um pouquinho mais caro que o Ecoville ainda hoje. Caraca! E tem porque às vezes tem um lançamento que acaba subindo o metro quadrado da região, né? Então, mas hoje a gente tem o melhor bairro hoje é o Bigorrilho. E é um bairro muito bom, né? De acesso, de ônibus, de comércio. Eu adoro, assim, acho perto do Barigui, né? Então, eu acho ele muito... a família dele é da região. Eu sou suspeita. Sim. Bom, eu vou falar da minha queridinha Pinhais, né? Eu moro em Pinhais há muitos anos, né? Pinhais está o ouro. Quem mora lá gosta de morar lá, tem bastante infraestrutura também, né? É uma cidade bem organizada e muito próximo de Curitiba. A gente vem para Água Verde, vem para o centro, rapidinho e muito mais próximo que bairros de Curitiba mesmo. Então, Pinhais eu amo. Quase pronta. Tá quase chegando. Vai vir. Ela tá quase pronta. E quando a gente traz essa parte de imóveis, assim, eu acho muito legal a gente pontuar algumas coisas. E até vou fazer uma pergunta que eu não conheço muito disso. Nesse último ano eu tive presente em vários eventos do mercado de seguros em São Paulo e, primeiramente, fiquei abismado com o valor do metro quadrado quando você fala de São Paulo. Assim, eu tava de Uber, eu falei pro cara, pô, apartamento bonito, ele é aqui. Eu falei, aqui, patrão, é isso. Eu falei, tá, você tá brincando, mas qual é a metragem? Não, 60, 70 metros quadrados e apartamento, tipo, na casa de quase 1 milhão. Coisa que você não vê aqui em Curitiba, assim, nesta proporção. Existem, óbvio, empreendimentos, como você disse, ali perto do Parque Shopping, tá subindo, vai ser o maior prédio, me corrija, eu não sei. É o maior prédio. Vai ser o maior prédio. Pavimentos oásis, né? Que daí tem até alguns pé direito que fala, né, que tem assim, você olha de fora, você vê um apartamento, parece que vai ter 3 andares, assim, que vai dentro do prédio, né? Ele vai ter um rooftop ali magnífico, né? E toda a área comum do prédio é no último pavimento, né? Então, ele vai ter aquele Skylander, como tem em São Paulo. Assim, o projeto é fantástico. E no 25º andar é a academia, que escapa as torres, vai ter uma vista livre para o Barigui. No 25º andar é uma academia, assim, suprema, assim, super bem montada. E dali em diante é um por andar. A sala, se não me engano, tem 20 metros a sala dele. É gigante. Que são grandes as plantas ali. Caraca, O apartamento é 6 milhões ali. 6 milhões. A partir de... até o 25º é um valor um pouquinho mais... Mas do 25º para cima, que é um por andar, é nessa faixa. Entendi. E aí, quando eu tava lá em São Paulo também, eu vi um tipo de empreendimento que eu não vi. Acredito que já tem em Curitiba, que são muitos hotéis hoje que eles vendem as unidades e administram, né? Isso tem acontecido. Faz um Airbnb, assim, faz um Airbnb. Eu mesmo peguei um hotel em Congonhas e daí, quando eu fui olhar, eu cheguei, não tava funcionando a TV a cabo. Tava dizendo que a TV a cabo não foi paga. Até fiz um post no meu Instagram. Eu falei, gente, se nem o hotel tá pagando a TV a cabo, tá difícil, né? E, poxa, era um hotel bom, assim. Aí eu liguei pra recepção, daí a menina me explicou. Ela falou, não, é que o senhor tá numa unidade, mas essa unidade, ela tem um proprietário e a gente administra. Curitiba tem... Tem. Porque o flat, que tinha uma época, nos anos 90, o flat ele se tornou muito caro, o condomínio é muito caro. Né? Então, você tem flats aí que o condomínio é 1.700, 1.200 e é um apartamento de um quarto, né? Nem um quarto, às vezes é só um estúdiozinho, né? Então, eles têm mudado, realmente têm modernizado e vendido unidades ou mudado a administração, deixado independente e vinculado ao Airbnb. Em contrapartida, muitos condomínios estão proibindo o Airbnb, né, doutora? Sim, eu já ia emendar 2 perguntas para ela. Qual que era a dificuldade contratual da gente ter isso dentro, às vezes, de um imóvel residencial? E aí, Bi,
Não, Conta pra gente. A gente teve uma decisão recente, né, do STJ agora, que está regulamentando essas questões do Airbnb. Ainda é muito relativo, é muito dependendo do caso, porque E muito depende condomínio vedando. Vedando. Não tá autorizando. O meu foi vetado esses tempos. por assembleia. Daí, óbvio, você tem que ter todo o trâmite interno. Então, se o seu condomínio vetou, por assembleia fez todo o trâmite, daí realmente o STJ entende que não pode. Porque é complicado, circula gente que você nem sabe quem é. Então, né? isso foi o que Tem aconteceu. muito imóvel que é alugado, feito festa, bagunça. Então, pra quem é morador, não é fácil. Não, isso aconteceu no meu, eu não sei os pormenores, mas notou-se dentro do condomínio um fluxo intenso de pessoas. Eu moro bem do lado da pedreira, então, né? Show! Não. E aí, tipo, notou e algumas pessoas começaram a comentar e aí questionou-se primeiro a tag de excesso, né? Porque daí a pessoa deixava a tag e ela não locava nem, até onde eu sei, ela não era nem a locação do imóvel como um todo. Ela locava um quarto, então ela disponibilizava uma chave. E aí, né, poxa, tem uma senha da entrada no bloco, aí todo mundo sabia a senha, Tem que tá né? mudando. Então, não, e a senha, ela era individual pela unidade, mas estava compartilhada numa plataforma de terceiros. Poderia ter um vazamento e aí um acesso, porque daí a senha da entrada do bloco era a mesma do acesso quando a portaria estava no eletrônico. Mas vou falar que a gente também tá, os lançamentos, as construtoras estão atentas a isso também. Então a gente está tendo produtos que já estão sendo lançados, preparados com o Airbnb já Específicos, autorizado. né? Já está na construção Já tá vindo, digamos, do com uma- condomínio. Já vem E nessa proposta, sendo anunciado, olha, o projeto aqui é para Airbnb, porque a localização do empreendimento É favorável. É favorável ao Airbnb. e dá um trabalho administrar uma locação assim. Só que dá um retorno muito bom para quem compra. O meu sogro, Sim. ele fez a compra daquelas cotas do Hard Rock, Lá do da Ilha do Sol. da Ilha do Sol. E nós fomos conhecer o empreendimento tá sensacional. E muito Gramado legal. também tem. Gramado, eles têm um plano, acho que é a RCI que tá cuidando, é um plano assim bem ambicioso e, se eu não me engano, é uma fração de 25. E aí eles têm dentro da própria administração do apartamento você escolher se você quer alocar ela por terceiro. E aí você tem toda uma série de questões de quebra, de reposição de custos, ou você passar para eles mesmos fazerem a própria gestão e você receber um aluguel. E é um negócio que, nossa, a gente chegou lá e tinha gente já com 5, 6 unidades, porque é uma forma de você ganhar um dinheiro sem se preocupar. Talvez a tua margem não seja tão grande, mas você tem alguém cuidando para você e você tá ganhando algum dinheiro ali, né? E amanhã ou depois tem uma liquidez, né? Amanhã depois que ele não quiser vender, ele vai ter uma valorização. As cotas da Ilha do Sol já estavam, acho que 40 ou 50 mil, valendo mais do que em torno de 40, 50 mil em questão de 2 anos. De valorização. E né? tanto que o empreendimento também sofreu atrasou muito por parte da reestruturação, que era um projeto com 3 restaurantes, agora ele vai ter 7. Pra vocês terem uma base. Então, assim, virou um negócio gigante, né? E aí a gente volta a falar do quê? Mercado imobiliário. A gente tá falando aqui, pessoal, para vocês como cresce, como movimenta a economia do país, a questão de compra de casa, compra de carro, locação, né? São pontos bem importantes. Mas essa questão do Airbnb é uma questão que eu achei sensacional vocês falarem isso. E ainda bem, o melhor é que as construtoras elas já estão colocando Tão isso atentas. na convenção. Porque às vezes a pessoa já comprou ali, já fez ali, etc. E a gente acaba tendo, querendo ou não, uma pessoa que foi para investir e ela... É prejudicada, né? É prejudicada. E a gente vê isso no litoral de Santa Catarina. Porque muitos prédios de alto padrão recebiam Airbnb e hoje o pessoal não quer mais, né? Porque realmente as pessoas alugam, é um apartamento de 3 suítes. Entra 20 pessoas dentro do Pra fazer apartamento. Não, e vamos falar a verdade, né? E vira aquela circulação de gente que você nem conhece. Você não sabe se Você tá mesmo. num apartamento de 2, 3 milhões, de 6 milhões, né? Pô, um monte, começa a farofada de subir e descer. Quem é morador não gosta, Eu acho odeia assim, isso. que o ideal é daqui a provavelmente não vai acontecer tão cedo, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse ali uma previsão, uma legislação específica para esse tipo de situação, que a gente sabe que outros países já têm, né? Tanto que eu tava, até faz um tempo que isso aconteceu, mas em Nova York saiu uma decisão proibindo Airbnbs ali, o povo tava tudo surtando. Não sei se vocês... Vi. Então, o mercado imobiliário, eu fiquei imaginando o mercado imobiliário de lá, porque a gente Despenca sabe... o preço, né? Despenca o preço.
Mas também tem aquela questão que muitas pessoas optam de sair de casa para ir para o apartamento para segurança. Aí você fala, poxa, mas não tenho segurança aqui. Sim. Né? Então, eu entendo quem quer morar, Que é o a pessoa da proprietário, moradia né, com a família. Né? Mas aí, enfim, Ela o quer a condomínio tem segurança. que, às vezes, nós vamos aceitar Airbnb. Vai ter que ter biometria, vai ter que ter mais câmera, vai ter que ter um revezamento de senhas de acesso, né? Vai ter que ter, às vezes, uma central, que é o que os prédios... Eu vendi aí no começo do ano um empreendimento da República Argentina, que dentro do prédio vai ter uma gestora. Né? Então, a gestora vai ser fichadora eletrônica, ela vai ter o pessoal da limpeza, vai ter pessoas de manutenção, né? Vai ter uma rouparia, enfim, que tem que ter no apartamento, né? É quase um flat, né? Mas ele tem realmente um custo bem reduzido. Eu vi isso na internet. Vamos lá. Será que eu tô falando fake news ou não? Tem um empreendimento ali na Ecoville que tem esse serviço já, né? É um dos mais caros, né? Que tem, digamos assim, um serviço de limpeza semanal. Quando você compra o apartamento, eu não sei quais são os mods. Sabe? Esse tem até mordomo. Isso daí, sabe qual que eu tô falando, né? Eu lembro que no vídeo que eu vi era alguma coisa assim, tipo, você comprava, porque ele nem tá à venda, já tá, você podia... Não tem ainda, velho. Tem. Eu te vendo, se quiser. Aí, ó. Não tem problema, né, Arthur? Vamos, 60 parcelinha e a gente dá um jeito. Junto um monte de cara. Que ele tinha uma escolha, né? Quando a pessoa ia entrar, ela podia escolher ter um carro, não sei se era isso. É vídeo da internet, né? Vamos segurar a parte. Ele tem uma série de... porque ele é um AAA, assim, né? Um padrão alto. Então, ele tem um chefe gourmet à disposição, você tem um manobrista, você eu tem... não ia reclamar, não. Tem elevador para carro também? Não, esse não tem. Esse não tem. Não vou mais comprar. Mas ele tem uma série de serviços, assim, exclusivos para os moradores, né? E é lógico, daí tem um condomínio à altura também, né? Diz a lenda, né? Uns 15 mil reais aí de condomínio. Mas quanto vale o imóvel? Vai. Ali acho que é 12 milhões, né? A partir de 12. 12 milhões. Se a pessoa pagar 12 milhões, 15 mil de condomínio. É um pedacinho. Não é uma preocupação para ela. Não é a gente querendo pagar 15 milhões. Não, só de você ter um chefe gourmet, tipo, você já liga valia. pro cara assim, hoje Que deu luxo, preguiça. né? Faz uma pipoca aí pra mim. Não, faz um ovinho aí pra mim. Você vai Faz ver um o ovo. ovinho que vai ser, ó. Faz um ovo pochê pra mim, não quero frito hoje, não. Daqui uns 40 minutos. Não, e olha só, né, a gente tá falando de Curitiba, uma cidade com um potencial de compra muito alto, a gente sabe, contando com diversos tipos de serviço, né, e eu imagino dentro desse lado, e agora eu vou entrar para um ponto assim meio que, acho que, como dá problema cuidar de um condomínio, eu acho, né, Bi? Você falou... eu vejo assim, eu tô no grupo do condomínio, eu vejo lá o síndico, eu falo, nossa, esse cara vai pro céu. Tipo... Não, a gente tem, assim, situações, óbvio, eu não posso contar, mas Sim, situações totalmente absurdas que acontecem e a gente fica, você não sabe se você tem dó. Tem alguns casos que eu tenho dó do síndico, tem alguns casos que eu tenho dó dos moradores e tem condomínios grandes aqui de Curitiba, muito bons, que a gente sabe que eles vivem em pé de guerra. Briga. Eu tinha uma amiga real. minha que a senhorinha do apartamento de cima todo dia batia o tapete na janela. Enchia o apartamento dela de pelo de cachorro. Enfim, pela pandemia a mulher morreu. Ela falou, meu Deus, ainda bem que foi, porque eu não aguentava. Ela não podia abrir a janela do apartamento, porque a mulher ia lá e chacoalhava todos os tapetes da casa na janela. Sabe? Então, as pessoas têm que aprender a viver em convivência. Sim. Né? Em Eu coletivo. Falo, né? Eu falo isso, falei muito pra minha esposa. A tua liberdade termina quando começa do próximo. Eu não né? gostava nem de puxar, eu não gosto nem de dar descarga de noite. Porque eu acho que tem pode um incomodar. respeito, Porque é um respeito. Então, assim, né? Poxa, você vai ali 3, 4 horas da manhã urinar. Pô, será que não pode esperar até as 6, 7 ali? Beleza, tudo bem, mas... Poxa, né? Às vezes tem uma pessoa que tá dormindo, que chegou de um plantão, é médico, é enfermeiro, né? Não tem o mesmo horário que você. Não tem o mesmo horário tem que gente você. que chega de noite e começa a caminhar com salto. salto, de manhã cedo, né? Isso daí eu falo. Em casa a gente não usa nem tênis, nem sapato. A gente tem tudo na entrada de casa, a gente
adotou esse ideal, costume, fica muito mais limpo a casa, você se sente confortável andando descalço, não incomoda o vizinho de baixo. Melhor. E aí eu acho que são diversas situações que é isso que vocês falaram. Para viver em Harmonia. apartamento, você tem que saber que o teu espaço acaba ali, né? É uma parede, às vezes, e tem que ter de um bom tijolo senso, que né? separa, Não, né? e eu vou falar uma situação minha agora que não tem problema A sua? Não, Da você minha, podia né, do inventar meu também. convívio. Qualquer coisa se inventa. Uma amiga. Inventa. Tipo assim, nossa, aconteceu lá em Marte, Não, Plutão. no apartamento que eu moro, né, tinha vizinhos ali que não moram mais lá, por isso que eu vou Entendeu? falar, então, graças a Deus. Mas que eles tinham 2 cachorros que, gente, parecia que ninguém tomava banho. Então era um negócio surreal, assim, e eram cachorrinhos fofinhos, mas que, tipo assim, dava dó e não tinha o que fazer. Mas, Ninguém tomava, Eu tipo, tinha um então assim, guarda. se eles andavam no corredor, você sabia, porque era um cheirão, assim, vinha dos cheiro cachorros ou das pessoas? dos dois. Nossa. Dos donos ou dos Dos cachorros? dois. Talvez Ah, eles, dos dois. talvez Ah, eles ficassem na mesma caminha. Daí nem sentia É. o cheiro um do outro, né? Era complicadíssimo, tanto que depois que... Tanto que parecia que não estavam limpando, sabe, por causa do cheiro. Tanto que depois que eles saíram, era um apartamento alugado. Nossa, o prédio voltou a ficar super cheiroso. Olha só como Pois é que é. difícil, né? E eu não vou reclamar do É, cheiro, né? eu tinha um garden ali na Água Verde. Eu tinha, não, a gente fala eu tinha, mas é de angariação, né? Enfim. Mas eu não consegui vender, porque a vizinha do lado tinha acho que uns 15 gatos. E era um cheiro de gato, assim, insuportável. E a mulher, tipo, não tinha Não tava nem higiene aí. com os bichinhos, assim, sabe? Enfim, passou, faz anos isso já, mas eu não venceu minha opção, eu não consegui vender. Porque você chegava no apartamento, puta, aquele fedor de gato. Se Até- fosse na até época da pandemia, imóveis- passava todo mundo de máscara. Chance de sentir. Mas até imóveis de venda também, né? É. Eu oriento, assim, Ah, o cliente homestay. quando tá com imóvel de venda e tem bichinhos, né? Eu falo bichinho, pet, né? Sim. Se fez lá alguma coisa, tira. Se fez xixi, tira. Porque quando a pessoa chega num imóvel, por mais que ela sensorial, tenha né? cachorro, É. ela vai sentir aquele cheiro, não é... Já começou ali na porta de entrada, não é nada agradável. As pessoas que são os donos acabam acostumando, né? Uhum. Mas quem não é, não tá acostumado. Quem não tem ou não é o seu cachorrinho, não tá acostumado, vai sentir. Então eu falo, olha, cuida antes da visita, né? Porque senão aí Às vai vezes falar prende assim... também o bichinho, né? Não deixa. Eu- Tem gente que não gosta, Tem, né? tem Não liga, criança, mas gente que tem não criança gosta. uma vez que começou a chorar, porque o cachorrinho, um amorzinho assim, pulou no colo pra brincar. E a criança começou a chorar com medo, com trauma. Isso Então, nunca imagine, sabe, já né? é um estresse. Você já viu ali que não tem como rolar uma venda. Eu vou dar uma dica agora. Peraí. Então, assim, ó, pessoal, a dica vem depois do intervalo comercial, no nosso último bloco, que a Bianca vai continuar esse assunto. E as nossas corretoras vão dar a dica infalível para você que quer vender o seu imóvel ou que quer comprar um imóvel novo. Faz o consórcio comigo e depois eu deixo o contato dela para vocês comprarem com ela. A gente já volta aí. Fala galera, Léo Foltran voltando na área pra gente ir pra esse nosso último bloco, que a gente vai falar de novidade, tem livro novo na área chegando aí em 2024,
mas a Bianca, ela ficou aqui para dar uma dica no finalzinho do último bloco. Vai lá, Bi. Não, vou aproveitar e vou dar 2 dicas, então. A primeira dica que eu aprendi com meu pai, que o meu pai, ele é uma pessoa, ele é vendedor e ele é muito faladeiro. E daí, o que ele faz? Se ele vai, qualquer apartamento, ele vai indo conversar com os vizinhos para saber como é que é a convivência, como que é o condomínio, como é que é o grupo do condomínio, se o pessoal é legal, se são chatos. Então, se você vai comprar, se você vai alugar, aproveite, converse com o síndico, converse com outros apartamentos para você saber se esse condomínio é tranquilo para você morar e não ter uma surpresa depois. Agora, a segunda dica é que vocês, sempre que forem comprar um apartamento, que foi alugar, que for numa imobiliária, sempre tem um advogado te acompanhando, porque a gente sabe que uma assessoria jurídica faz toda a diferença na hora que você tá ali avaliando um imóvel, vendo se esse imóvel vale a pena ou não. Enfim, é isso, gente. Pronto, dei as minhas dicas. E essa dica que a Bianca deu, ela deu essa dica no episódio que a gente falou de imóveis de leilão. Tem muita gente que está comprando imóveis de leilão, requerem atenção especial. Se você não sabe do que a gente está falando, volta lá no nosso episódio, assista, porque a gente deu algumas dicas, porque tem muita gente que compra um imóvel de leilão e não vai ler. Não, essa semana um cliente me mandou um imóvel avaliado em 3 mil. Eu falei, gente, como é que o imóvel está avaliado em 3 mil? Não, a primeira praça, 6 mil. Segunda, 3. Falei, o que era? Era um apartamento. Eu falei, deve ter alguma coisa muito Botaram errada. Era tudo dívida. O imóvel estava todo endividado. Você tava, e outra, você não estava comprando a propriedade, você estava comprando a posse. Um negócio, era uma zona, era um processo zoneado. Eu falei, você esse é aquele cara que tá que nem no socarrão, né? Não, ele tá olhando o cara, nossa, esse carro aqui tá 20 mil a menos. Pô, 3 mil, vou comprar. Tem sinistro. Ele vai descobrir o carro de leilão. Não, tem que ver. Realmente, a gente tem boas oportunidades, às vezes, né, de imóveis, mas realmente tem que fazer uma consulta de valor do condomínio, como é que tá. E vocês podem atuar nessa venda ou podem atuar também? Tem muito corretor que trabalha só com isso. Leilão da Caixa, leilão Santander, leilão Itaú, que são focados nisso. É um nicho, é legal, é bom saber também que tem um corretor, além da parte jurídica, que nem a Bi já falou, que é muito importante você ter, mas saber que também tem um corretor que pode te assessorar nesse ponto aí. Tem um corretor, tem um contador, tem um advogado. Tem um médico. Serviço de bons profissionais. Serviço de bons profissionais. E falando de valorização de bons profissionais, eu vou passar a bola para elas, que são profissionais tão conhecidas que elas estão escrevendo um trecho de um livro. Como que é? Conta para mim. Um capítulo? O nosso livro vai sair em março. Qual que vai ser o nome dele? As protagonistas. As protagonistas. Ó, vou fazer assim, Arthur. Por favor, eu quero um exemplar pra gente colocar aqui no cenário, para vocês estarem aqui com a gente quando a gente for falar de imóveis. Enfim, esse livro é uma coordenação, né? Então são várias corretoras, tem advogada, tem uma série, mas são todas relacionadas ao mercado imobiliário, e o tema é livre, né? Então acho que são 12. Cada um escreve um capítulo, né? O nosso vai ser o primeiro, porque nós somos Andressas. As Andressas. Tá no começo do livro, né? E enfim, daí a gente traz um exemplar com certeza. Perfeito. As protagonistas do mercado imobiliário, inclusive, ele vai ser lançado em Portugal, esse livro. Olha só. Vão Publicação internacional no primeiro capítulo ainda. Vocês estão que estão, hein? Trouxe 2 profissionais aqui. Trouxe 3 grandes profissionais, mas hoje trouxe 2 corretoras com lançamento internacional em breve. Dose dupla de Andressa. A Bianca tá pensando até em mandar pra Andressa o nome agora, só fazer um trio da Andressa. Mas ela é B, daí fica o segundo, é o B. É verdade. Não, mas meninas, eu falei pra vocês que passaria bem rápido. Nós já estamos caminhando aí para o nosso final. Agradecer imensamente a presença de vocês, desejar sucesso para vocês nesse finalzinho de 2023, prosperidade, muitas vendas em 2024. Agradecer a presença, a disponibilidade de vocês terem vindo até aqui, falar um pouquinho do mercado, que eu acho que é tão gostoso da gente falar. Tem muito assunto, né? Se a gente quisesse ficar 24 horas falando, a gente ficava, né? E vou falar, eu falo isso para todos, a Bianca já é exemplo, que é o 3º episódio. Vocês vão voltar aqui, a gente vai ter muita pauta dentro do programa
dentro do podcast para a gente conversar e com certeza vou acionar vocês em outras situações para que vocês possam contribuir sempre com o mercado. Então, Andressa Loira, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Se você quiser deixar alguma mensagem, fica à vontade. Bom, se quiserem seguir a Confraria, né? A Confraria Mulheres Corretoras no Instagram, nós sempre postamos os eventos do nosso setor, enfim, né? Do que a gente participa, dos lançamentos imobiliários, do Cresce e cursos de formação, né? Então a gente está sempre postando lá a Confraria Mulheres Corretoras. O meu particular, enfim, profissional, pessoal. né? Pessoal, é corretora _ Andressa Magalhães, né? Bom, então Fala seguem da lá a confraria, mas eu também sou proprietária da Bens Imóveis. Então pensem, parabéns, tirou o par, a Bens, né? Para não esquecer. Então, a Bens Imóveis, o meu particular, que eu posto alguma coisas também aí do mercado imobiliário, é andressa.santos.bens imóveis, né? Então, mas a gente Eu tá vou bem deixar forte na descrição do vídeo do YouTube, quem quiser já também pode copiar fácil lá e procurar vocês. Sim. E o teu, Bi, vai lá, passa o arroba também, faz o passar. merchan agora. Bom, eu queria agradecer ao Léo, ter conhecido as Andressas, foi um papo muito gostoso, gostei muito. E o meu arroba do meu Instagram profissional /particular também é Bianca Rosset. Então, meu nome é um pouco difícil, mas o Léo deixa na legenda pra vocês. Não, perfeito. Meninas, aproveito também nesse final para desejar um excelente Natal, né? A gente está aí na véspera do Natal. Agradecer mais uma vez a presença de vocês e agradecer a vocês que nos acompanharam até agora no dia 20. Semana que vem nós temos o nosso especial de Natal no podcast O Corretor, onde a gente vai estar repleto de pessoas que participaram aqui com a gente no decorrer do ano. E pessoal, fiquem com Deus, tenham uma boa noite e obrigado por terem nos assistido. E a gente se vê no dia 27 de dezembro, no próximo episódio do podcast O Corretor. O último do ano, hein? Chegamos lá. Um abraço e fiquem com Deus.